Então, cervejeiros, vamos falar sobre um estilo chamado German Light Beer. Em alemão, a forma que se pronuncia melhor é Weissbier. O que seria isso? Quer saber um pouquinho mais? Não saia daí. Então, German Weissbier é a Light Beer. Como vocês vêm acompanhando todos os estilos do BJCP, a gente falou de algumas versões de cervejas lights até agora, né? A primeira delas foi o estilo 1A. 1A é o estilo da Bud Light, é American Light Lager, que é a Bud Light. No Brasil a gente tem a Itaipava Light como a principal cerveja desse estilo. É uma cerveja muito leve, com baixa lupulagem, American Light Lager, né? Um amargor muito baixo, por volta de 10 IBUs, mesmo amargor de uma cerveja comercial no Brasil, né? Uma Brahma, uma Skol, uma Itaipava, tem todo esse amargor realmente muito baixo. A gente falou também da Czech Lager. A Bohemian Pilsner está no BJCP como Czech Premium Lager. A Czech Lager é a versão light da Bohemian Pilsner, né? Da Pilsen Tcheca, que tem por volta dos seus 4,1 de álcool. A versão tcheca, então, que é a 3A do BJCP, estamos tomando como base o BJCP 2022, né? Vocês sabem que já tem uma nova edição do BJCP aí. A versão tcheca tem por volta de 4% de álcool. A versão americana, American Light Lager, também tem por volta de 4% de álcool. E vamos entender a German Weissbier. Escreve dessa forma, Leicht Beer. Se pronuncia Weissbier, por conta do alemão. Ela é uma cerveja que tem uma graduação alcoólica um pouco menor. Hoje, né, porque o estilo definido hoje, ele é uma cerveja para o alemão que já tem uma consciência, né, um pouco mais saudável, tá? Isso é uma realidade que o próprio alemão tem, tá? Ele tem uma consciência um pouco mais saudável, que toma cervejas um pouco mais light, cervejas um pouco menos alcoólicas, né? E são essas cervejas que a gente está falando agora, tá? A gente está falando sobre umas cervejas um pouco menos alcoólica, um pouco menos calórica também, né? Menos alcoólica, menos calórica. Não entra Radler nesse estilo, tá? Muita gente deve estar se perguntando, mas e a Radler, aonde que entra? A Radler não entra nesse estilo. A Radler tem adição de suco de limão, ou às vezes até de Sprite mesmo. Não entra nesse estilo, não faz nenhuma alusão a Radler, tá? A Radler é uma cerveja de 2,5 de álcool. Então, o alemão ele quer uma cerveja light com uma graduação alcoólica menor. Essa é a primeira coisa que a gente tem que pensar na hora que se fala da versão light dos alemães, né? Que essa Weissbier, German Weissbier, ela é uma versão um pouco mais leve do que as outras versões lights. Ela é uma versão para o esportista, que é para o cara que está ficando um pouco mais natureba. E, gente, vale muito a pena ressaltar aqui que os alemães eles estão cada vez mais naturebas e bebendo menos cerveja. Há 10 anos atrás, o alemão ele tomava 100 litros de cerveja por ano. Cada alemão, na média. Hoje, essa média está por volta de 82 litros. Caiu mais ou menos aí uns 17 a 18%. O consumo de cerveja na Alemanha, individualmente, tá? E isso é um trend, não é por conta
da pandemia, tá? Isso é um trend que você vê no ano a ano. Eu estava agora em Blumenau e eu vi uma palestra de um alemão falando das estatísticas do mercado alemão. Isso me espantou muito, né? Que é uma tendência do alemão tomar cada vez menos cerveja ou preferir cervejas mais leves. Então, a German Light Beer é uma cerveja que está crescendo na Alemanha. Tem mercado para essa cerveja light, tem mercado para Radler, coisa que no Brasil a Radler não pegou. Não sei se vocês lembram que a Kaiser tentou lançar uma Radler um tempo atrás. Não pegou, né? Não deu certo. Mas na Alemanha está crescendo muito esse mercado de cervejas light e cervejas sem álcool. Por conta da mudança de perfil do próprio alemão. Então o primeiro ponto é, a cerveja ela é uma cerveja light com uma graduação alcoólica menor do que as outras versões light que se tem por aí. A American Light Lager ela tem uma graduação alcoólica que vai até 4.1 e a versão tcheca também até 4.1. A German Light Beer ela tem na média aí seus 3.2. Tá? Ela tem uma graduação alcoólica menor. A própria Bud Light, que é um exemplo, né, nessas cervejas light, tem 4.1 de álcool. Então é uma cerveja com uma graduação alcoólica menor. Apesar de ter uma graduação alcoólica menor, não necessariamente ela é uma cerveja muito clara. Olha só que a cor dela em SRM vai de 1,5 SRM a 4 SRM. A Pilsen, para vocês terem uma ideia, a German Pilsen, ela vai de 2 SRM a 4 SRM. Olha só então, não tem muita diferença na cor. Mas se eu estou fazendo uma cerveja menos alcoólica, eu estou usando menos malte. Então eu tenho que aumentar um pouquinho a carga de malte caramelo para poder chegar nessa cor. Se eu só usar malte Pilsen, eu vou ter uma cor de 1,5 SRM. Se eu quero deixá-la dourada como uma Pilsen, eu tenho que usar um pouco de malte cristal. Um cristal leve, tipo um Carahel, por exemplo, né? Um caramelo 30, 25 de cor. É realmente um caramelo mais leve para deixá-la um pouco mais dourada. O amargor vai de 15 a 28. Na média, tem seus 20 IBUs de amargor. Ela é uma cerveja que tem o mesmo amargor da Helles, a versão alemã, né, da cerveja popular na Alemanha, a Helles Beer, tem por volta de 20 IBU de amargor, e a Weiss Beer também tem. A lupulagem da German Weiss Beer, ela puxa muito mais para Helles do que para Pilsen. Então, vamos lembrar, Helles e Pilsen. A Helles, ela tem 20 IBU de amargor, e o lúpulo de final de fervura, que é o que vai dar um pouquinho de aroma e sabor de lúpulo, ele é baixo ou médio. Na German Pilsner, esse lúpulo ele é de médio a alto. Não tem dry hop a Pilsen, tá? Mas as adições de final de fervura vão dar esse sabor e o aroma de lúpulo um pouco mais intenso numa Pilsen. Se a gente for falar de uma German Light Beer, a lupulagem é igual de uma Helles. É o amargor de uma Helles. O lúpulo de final de fervura é um lúpulo baixo, tá? Sem dar muito aroma de lúpulo para essa cerveja, tá? Ela é uma cerveja leve que você vai sentir que ela é um pouco aguada. É normal ter essa sensação na boca, né, na hora que se toma. Mas ela puxa muito para uma Helles de uma maneira geral. O lúpulo que se usa é um lúpulo picante ou herbal ou floral, que é um lúpulo alemão, né? Você pode usar aí Mittelfrüh, você pode usar um Spalt, um Tettnanger, um Hersbrucker, um Tradition. Gosto muito do Tradition. Tradition é bem legal. Fermentação limpa, fermentação leve, onde que não se sente muito esterificado de fermentação.
Ela é uma cerveja que pode ser muito clara, pode ter uma coloração palha, bem clara, ou um amarelo um pouco mais intenso, como uma Pilsen. Ela é geralmente muito clara, muito brilhante, né? Você olha, você consegue ver através do copo. É uma espuma branca com uma formação mediana e uma retenção relativamente baixa de espuma. Ela não fica muito presente. O maltado dela não é muito intenso. É um maltado que vai remeter a grãos, a um pouquinho de mel, se tiver malte caramelizado. O malte caramelizado vai remeter um pouco de sabor de mel. Na boca vai ser uma cerveja leve, bem atenuadas, com um corpo baixo, talvez um pouco aguada. Ela é uma cerveja que foi criada lá atrás para que os trabalhadores possam tomar cerveja durante o trabalho, né? Então aí se fazia versões leves para que eles poderiam tomar no almoço ou durante o trabalho tomar uma cerveja. Hoje a definição é diferente. A definição é para quem se preocupa com a saúde, por exemplo. Você tem versões light de uma Weiss, por exemplo. Você tem a Light Weiss Beer, de uma Kolsch. Só que de uma Kolsch seria o sabor muito próximo da German Light Beer, que é uma lager, né? Esse estilo que a gente está falando agora é uma lager. E também uma versão light de uma Alt Beer, que é uma cerveja mais avermelhada. Ingredientes característicos, acho que eu falei, então é malte Pilsen, algumas usam malte cristal, se quiser dar um pouquinho de cor, levantar um pouquinho do corpo. Levedura lager alemã neutra, lúpulo alemão, falei também da lupulagem. Comparativos de estilos, se a gente pode comparar ela com uma German Pils, só que a German Pils é mais lupulada, ou com uma Helles. De uma maneira simples, dá pra gente falar que a German Light Beer ela é uma versão menos alcoólica que mantém as mesmas características de cor e de amargor que uma Munich Helles, né? Então, se compara com uma Munich Helles, mantendo a cor e a lupulagem, você só abaixando a gradação alcoólica para que essa cerveja fique por volta de 3,2 a 3,5 de álcool, que é o que ela tem na média. O range vai de 2,8 a 3,6, mas ela na média vai ter seus 3,2 a 3,5 de álcool. Legal, galera. Esse é um estilo que muitos não produzem ou nunca ouviram falar. Eu nunca vi essa cerveja no Brasil. Eu vi alguns exemplos lá na Alemanha, quando eu morei lá. Não tomei muito, não sou um profundo conhecedor desse estilo. Não posso falar que eu sou, porque eu não sou. E é uma cerveja que tem uma pegada um pouco mais dietética. Uma coisa que eu estava esquecendo, vale lembrar. Ela é uma cerveja que não usa a enzima para secar o corpo. Coisa que a American Light Lager, tipo uma Bud Light, usa uma enzima para quebrar todos os açúcares, para realmente deixar o corpo dela muito baixo. Algumas versões americanas usam essa enzima, tá? A Czech Light Lager, que eu estava falando no começo, não usa enzima. E a versão alemã também não usa a enzima. Quem usa a enzima para secar o corpo e deixar a cerveja realmente aguada é a versão light dessa cerveja nos Estados Unidos, é a American Light Lager. A Bud Light, por exemplo. Mas não são todas as American Light Lager que usam enzima. A gente está vendo no Brasil uma cerveja chamada Michelob. Michelob com CH. Michelob. Ela é uma light, uma American Light, só que ela tem corpo. Ela não usa enzima para secar. Se ela usa essa enzima, ela seca e reduz a caloria também. O alemão não usa essa enzima.
Só um detalhezinho aí para vocês, tá? Beleza, galera? Vejo vocês no próximo, que é a Kölsch. Kölsch ou Kölsch é um dos estilos relativamente produzidos no Brasil.